Para manter a segurança, é muito importante também prestar atenção aos símbolos expressos nas embalagens das mercadorias. Eles indicam quais os cuidados que devem ser tomados com aquela carga nas operações de carregamento, arrumação, transporte e descarregamento. Algumas mercadorias não têm o símbolo de segurança, mas têm escrito em suas embalagens os cuidados que elas requerem, como, por exemplo, cuidado, frágil, não vire, este lado para cima. Não é sempre que as embalagens vêm com indicações tão claras. Portanto, é muito importante que todos os profissionais de uma empresa de transporte conheçam os símbolos que são normalmente utilizados. Cálice significa que o produto é frágil, quebra ou amassa com facilidade. Cálice com líquido derramado mostra que a carga é frágil e deve ser movimentada com cuidado para não ser avariada ou derramada. Guarda-chuva indica que o produto não pode receber umidade. Sol significa que o produto deve ser guardado em lugar fresco e protegido do sol e da luz. A seta significa que o lado que a ponta da seta indica deve ser mantido sempre para cima. Já com as setas invertidas, qualquer um dos lados indicados pelas setas deve ficar para cima. Caveira indica produtos perigosos que contêm substâncias tóxicas. Devem ser manuseados com muito cuidado. Produto corrosivo alerta para a necessidade do uso de equipamento de proteção para que o produto não entre em contato com a pele durante a movimentação. Gancho indica que o produto não pode ser transportado com o auxílio de gancho. Corrente aqui indica mercadoria pesada que, ao ser transportada com auxílio de guindaste ou ponte rolante, as correntes ou cabo de aço devem passar nos locais indicados na embalagem. Centro de gravidade significa que a mercadoria tem seu ponto de equilíbrio no local indicado. É preciso prestar atenção a essa informação quando for transportar a carga. Empilhamento máximo determina o número de caixas que poderão ser colocadas em cima daquela base. Quando a mercadoria não possuir símbolos de segurança ou anotações escritas, o operador deve se informar sobre o seu conteúdo com o conferente, o arrumador, o encarregado ou na documentação da carga. Você precisa buscar o máximo possível de segurança ao operar uma empilhadeira. Lembre-se disso todo dia ao ligar o veículo para trabalhar. Menos riscos, mais segurança para todos. As estatísticas mostram que o acidente de trabalho representa ainda um dos maiores problemas sociais do Brasil, tanto para empresários quanto para trabalhadores. Quando ele ocorre, o prejuízo é sempre muito grande. Mas o que você, operador de empilhadeira, pode fazer em seu próprio local de trabalho para ajudar a reduzir uma estatística tão alarmante? Como você pode trabalhar dentro dos princípios da prevenção de acidentes? Bem, primeiro, é necessário que você conheça o conceito prevencionista de acidentes do trabalho. Ao contrário do conceito legal, que considera somente as lesões físicas, no conceito prevencionista são considerados, além dos danos físicos, os danos materiais e a perda de tempo que o acidente provoca. Dentro do conceito prevencionista, se o garfo da empilhadeira arrastar no chão, ainda que não tenha danificado uma carga ou ferido alguém, um acidente aconteceu. Provavelmente houve uma falha de operação ou alguma condição no local que motivou o acidente. A atitude de prevenção seria a operação correta no local adequadamente preparado. Quando acontece um acidente de trabalho, é um problema para todo mundo. Para o dono da empresa, para o governo e principalmente para o trabalhador. A gente tem que estar alerta e pensar na nossa segurança, na dos colegas e da carga. Eu que trabalho com uma empilhadeira não posso facilitar. Mas a segurança não depende só de mim. Depende de todo mundo que trabalha aqui no depósito. É importante que todo mundo tenha na cabeça que acidentes de trabalho podem ser evitados. No dia a dia,
Existem alguns fatores que podem colocar em risco o seu trabalho e, consequentemente, causar acidentes. Mas se eles forem identificados, os riscos podem ser minimizados ou eliminados. Por isso, é importante que você, operador, conheça os riscos do seu local de trabalho. Dentre eles, podemos destacar falta de atenção, manobras impróprias, desobediência aos procedimentos operacionais, fadiga, uso de álcool e drogas e desconhecimento do equipamento. Representam os métodos inadequados de operar uma máquina, como, por exemplo, conduzir uma empilhadeira em alta velocidade. Os agentes físicos podem ser causados por máquinas, equipamentos e condições físicas do local de trabalho, como vibração, ruído forte ou iluminação deficiente, por exemplo. Baixas temperaturas ou temperaturas muito altas também são agentes físicos, vírus e bactérias, por exemplo. É importante que você, operador, cuide da sua higiene pessoal e da limpeza do local de trabalho. Agentes ergonômicos estão presentes na relação do trabalhador com a sua ferramenta de trabalho. Por exemplo, você que passa várias horas sentado, operando a empilhadeira, precisa cuidar da sua postura durante todo o serviço, mantendo a coluna sempre ereta. Assim você evita futuros problemas físicos causados por uma postura inadequada. Colisão com cargas armazenadas ou com estruturas do depósito. Avarias em embalagens provocadas pela colocação incorreta dos garfos e tombamento de carga em subidas ou descida de rampas. Vamos ver algumas atitudes que você pode ter durante o seu trabalho. Retire do ambiente os objetos e elementos que representem riscos de acidentes. Se for impossível eliminar um risco, mesmo que temporariamente, procure diminuir o potencial do risco. Você pode fazer isto de várias formas. Vamos ver algumas. Utilize os equipamentos adequados à operação a ser realizada. Não use a empilhadeira para elevar pessoas, por exemplo. Ao transportar alguém de carona, ele poderá simplesmente, com uma determinada brincadeira, e perder o controle da noção do volante e o colega vai cair, ele vai tentar socorrer o colega e automaticamente vai perder o controle da empilhadeira e vai causar um grande acidente. Observe as normas de segurança. Faça a manutenção primária da empilhadeira dentro do prazo e com as técnicas adequadas. Confira quais são os 5 principais EPIs para trabalhos com empilhadeira. Óculos de segurança. Para que o operador conduza a empilhadeira de forma segura, é preciso garantir que a visibilidade esteja em boas condições. Dessa forma, uma maneira de reduzir os efeitos da poeira e outras partículas sólidas é a partir da utilização de um óculos de segurança. Além de ser importante para a visibilidade, cabe destacar a relevância do uso do óculos em situações onde há eventuais choques. Isso é assegurado por meio de lentes resistentes, as quais são projetadas justamente para suportar o impacto contra pequenos fragmentos em alta velocidade. Protetor auditivo. Muitas empilhadeiras emitem ruídos durante o funcionamento, os quais são classificados como acima do nível tolerável pelo ouvido humano. Deste modo, a intensidade do som precisa ser minimizada, tanto para a saúde auditiva dos colaboradores, quanto para garantir a atenção do operador enquanto conduz o veículo com segurança. Para fazer essa proteção, é preciso utilizar o protetor auricular ou os abafadores de ruído. O protetor auricular é mais recorrente em situações em que o ruído é menos intenso, pois sua capacidade de isolar o som é menor quando comparada com a dos abafadores. Já os abafadores de ruídos são equipamentos de segurança auditiva mais robustos,
que conseguem isolar ruídos mais intensos e de maior nível em decibéis. O uso dessa proteção auditiva pelo operador de empilhadeira é essencial, já que ele é o colaborador que mais estará exposto ao ruído do veículo. Capacete de segurança. Certamente é um dos principais equipamentos de segurança, pois protege a região da cabeça do colaborador. Assim, quando a empilhadeira estiver em uso, é fundamental que os colaboradores utilizem um capacete de segurança, para que estejam protegidos caso aconteça algum acidente com a carga que está sendo deslocada. Luvas de segurança. O trabalho com empilhadeiras também envolve o manuseio de pallets e a movimentação de cargas. Essas tarefas, obrigatoriamente, precisam ser executadas com a utilização de luvas de segurança, visto que oferecem riscos para as mãos. Com esse equipamento, o colaborador protege as mãos de calos, cortes, ferimentos em geral e ainda garante o devido conforto térmico em situações onde há o contato direto com cargas aquecidas. Calçado fechado. Esse é um equipamento de proteção individual indispensável na indústria. É simplesmente inimaginável algum colaborador atuar em regiões onde há empilhadeiras com o pé descalço. Dessa forma, garantir um calçado que proteja os pés e que possibilite uma locomoção adequada é fundamental. A bota é um bom exemplo desse tipo de EPI, já que ela mantém os pés seguros numa eventual queda de cargas pesadas e evita escorregões por meio do seu solado antiaderente. Use o seu equipamento de proteção individual, o EPI. No seu caso, operador, são as botas. Elas são importantes para a sua segurança. A gente precisa ter muita atenção em tudo que está ao nosso redor na hora do trabalho. Precisamos ver se a empilhadeira está em condições de operação, se o depósito está preparado, se não tem nenhum obstáculo ou se ninguém esqueceu uma caixa no caminho, por exemplo. E o mais importante, se o operador está bem. A primeira coisa é ter consciência, se concentrar no trabalho e nas normas de segurança. Não podemos esquecer disso porque estamos dirigindo um veículo no meio de cargas e de pessoas. A ocorrência de acidentes está, com frequência, associada a atos inseguros do operador. São as ações ou omissões que, contrariando as normas de segurança, podem causar um acidente. O tipo de acidente mais comum envolvendo a carga é a colocação dos garfos em local não apropriado, causando avarias na embalagem, principalmente no levantamento de fardos, sacarias, sem paletes e caixas de papelão. Operações em rampas são as mais perigosas e sempre aumentam os riscos de acidentes. O operador precisa descer de ré e redobrar a atenção, pois nessa situação o equilíbrio do conjunto empilhadeira-carga pode ser comprometido. Mesmo que uma empilhadeira seja montada sobre 4 rodas, ela é, na realidade, sustentada por 3 pontos, formando o chamado triângulo de estabilidade. Isso porque o eixo de direção traseiro é articulado apenas em um ponto. Como o eixo traseiro faz o papel da suspensão por estar fixado por 2 pinos ao chassi, o ponto de apoio traseiro será no centro do eixo. Os pontos de apoio dianteiro são os pneus dianteiros. O ponto localizado no centro do triângulo é o centro de gravidade da máquina. Quando a máquina está carregada, o centro de gravidade se desloca para cima e para frente, mas nunca poderá ultrapassar a linha do triângulo, pois isso causará o tombamento da máquina. Quando se fala na capacidade de carga de uma empilhadeira, normalmente se está falando da máquina no chão reto, no plano e com a torre na vertical. Quando a empilhadeira está inclinada para frente ou para trás, como numa rampa, por exemplo, a estabilidade é afetada. Nesse momento,
A gente precisa usar não só a habilidade, como também usar o gráfico de cargas que está na lataria da empilhadeira ou no seu manual. É preciso calcular muito bem os movimentos que a situação permite. O tombamento frontal é raro, pois é necessário que a carga incline para frente o suficiente para afastar o centro de gravidade sem escorregar do garfo. Normalmente, ocorre quando a empilhadeira passa por lombadas ou ressaltos em grande velocidade, ou quando o garfo está a uma altura maior do que a normal para tráfego. O tombamento lateral é mais comum. Normalmente acontece por excesso de velocidade em rampas, lombadas ou descuido do operador quando levanta a carga com muita inclinação da torre, por exemplo. Direção preventiva é dirigir pensando que estamos no meio de outros trabalhadores, de cargas valiosas, que qualquer erro pode resultar em prejuízo material ou até humano. Direção preventiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e dos obstáculos que sempre aparecem. Nós temos que dirigir preocupados não apenas com o veículo, mas também com os outros e com os obstáculos que sempre aparecem. É o corredor que está cheio de gente, é um buraco ou uma lombada no caminho. A gente tem uma responsabilidade muito grande no depósito. Não esqueça que a empilhadeira é importante para a melhoria da qualidade do trabalho dos colegas do depósito. Ela diminui o esforço físico e, se bem conduzida, aumenta a segurança tanto deles como da carga. Isso significa que ela reduz os riscos de acidentes. E já que ela tem tantas qualidades, a gente tem que fazer a nossa parte também. Uma movimentação de cargas mal feita pode danificar a mercadoria transportada e a própria empilhadeira, além do prejuízo com custo extra. Empilhadeiras frontais, laterais, selecionadoras de pedidos e outras. Você costumava vê-las apenas em fábricas e depósitos. Agora, com mais de 1 milhão delas em operação, elas estão em todo lugar. Nos supermercados, em lojas de departamentos, nas serrarias e até mesmo onde você trabalha. Observe-as trabalhando e você verá muitas empilhadeiras diferentes executando os mais diversos trabalhos. Aqui você vê com mais frequência aquela na qual o operador trabalha sentado, mas há muitas nas quais o operador permanece em pé. As que posicionam o operador numa plataforma elevatória junto aos garfos, as que são projetadas para operar em corredores estreitos. Você também verá empilhadeiras laterais, empilhadeiras pantográficas e empilhadeiras com torres, transpalets e empilhadeiras de pátio. Empilhadeiras hidráulicas, paleteiras e empilhadeiras construídas para propósitos especiais, tais como a manipulação de toras ou contêineres de carga e para trabalho em piso acidentado. Mas não importa a aparência que elas tenham, estas máquinas que nos economizam tanto trabalho são armas perigosas nas mãos de operadores não treinados, não qualificados ou descuidados. A cada ano, milhares de pessoas são gravemente feridas em incidentes com empilhadeiras. Das centenas que são mortas, quase um quarto foi por ficar presa quando a empilhadeira tombou e 40% foram espetadas ou esmagadas por uma empilhadeira. Todos esses são incidentes que um operador treinado pode evitar. Nos últimos anos, responsáveis pela segurança proibiram qualquer pessoa menor de 18 anos de operar empilhadeiras em operações não rurais, precisamente porque estes jovens operadores sofrem bem mais acidentes e ferimentos. Além disso, as normas atuais exigem que todos os operadores, independente da idade ou experiência, sejam treinados e habilitados antes de operar uma empilhadeira. Treinamentos e reciclagem devem ser feitos anualmente, após qualquer acidente ou quase acidente. Se você for visto operando de maneira insegura, e toda vez que as condições ou equipamentos mudarem. Este programa foi desenvolvido para ser parte de seu treinamento de operação de empilhadeiras industriais motorizadas. Ele o ajudará a identificar a estrutura básica e o projeto das empilhadeiras, entender os fatores que afetam o equilíbrio e capacidade de manobras das empilhadeiras e realizar uma inspeção pré-turno. Uma empilhadeira industrial motorizada é definida como sendo um veículo móvel motorizado utilizado para carregar, puxar, empurrar, levantar, empilhar ou alinhar materiais.
Essas empilhadeiras vêm numa grande variedade de tamanhos e modelos e podem ser movidas a bateria, propano, gasolina, diesel e até mesmo gás natural comprimido. Cada modelo é projetado para realizar um tipo específico de trabalho numa determinada situação. E cada uma delas tem controles, acessórios, pneus e capacidade de elevação específicos para desempenhar determinado trabalho. Pelo fato de cada empilhadeira, tarefa e área de trabalho ser diferente, há muitas normas de segurança e operação diferentes. As empilhadeiras de alto alcance operam de forma bastante diferente das empilhadeiras em que o operador permanece em pé. Até mesmo os controles podem ser diferentes. Embora a maioria das empilhadeiras seja controlada por volante, algumas utilizam controle do tipo joystick. E em algumas empilhadeiras nas quais o operador permanece em pé, você tem que erguer seu pé para acionar o freio. Para complicar ainda mais, quando você acrescenta acessórios, isso muda a forma de como se dirige o equipamento e como este se equilibra, e reduz o peso que o equipamento pode levar. É por isso que você deve ser treinado e habilitado para cada tipo de empilhadeira que você for operar, e para cada tipo de trabalho e condições. Durante o treinamento prático, você aprenderá sobre os detalhes das empilhadeiras que você vai operar. Mas algumas questões se aplicam a todas as empilhadeiras em todos os locais de trabalho. O manual do operador é uma fonte de informação importante para o operador habilitado. Ele explica o modelo da empilhadeira, os controles e os acessórios. Ele apresenta uma série de gráficos e explicações que lhe mostram como a empilhadeira funciona em diferentes situações e com várias cargas e acessórios. O operador profissional o lê, o mantém seguro e o consulta frequentemente. A placa de identificação e quaisquer informações sobre acessórios e modificações devem ser afixadas à empilhadeira. A placa de identificação informa a capacidade do equipamento em termos de capacidade de carga e centro de carga a uma altura específica. Ela deve ser mantida no lugar, ser perceptível e legível a todo tempo por todos os operadores. Como você verá mais adiante, o tamanho e o formato da carga, onde ela é colocada sobre os garfos e até mesmo o comprimento dos garfos ou o uso de acessórios mudam a capacidade da empilhadeira. Por essa razão, o operador é sempre quem diz se uma determinada carga está dentro da capacidade do equipamento e se é seguro elevá-la. Independente do tipo de empilhadeira, todas as modificações e acessórios devem ser aprovados por escrito pelo fabricante. Tenha em mente que soldar uma manivela ou acrescentar uma plataforma a uma empilhadeira é acrescentar um acessório. O mesmo vale para extensões para garfos. Nunca modifique seu equipamento sem aprovação por escrito do fabricante. Isso não é apenas ilegal, também altera o equilíbrio da empilhadeira e pode custar a sua vida. Você deve se valer de todas as precauções disponíveis. Isso significa utilizar seu cinto de segurança todos os dias, em todos os momentos, mesmo que você esteja percorrendo apenas uma curta distância. A razão para isso, ser jogado para fora da empilhadeira ou ser esmagado por ela, é a maior causa de ferimentos e mortes de operadores. Quando você sobe em uma empilhadeira, o que você vê depende do fabricante da mesma, de seu modelo e uso pretendido e de sua classificação. Algumas dispõem de um assento para o operador, enquanto que em outras o operador permanece em pé. Em algumas empilhadeiras o operador e os controles se elevam para o trabalho, em outras somente o equipamento se eleva. Algumas podem ser controladas a partir de diversos locais. Independente do modelo, a maioria das empilhadeiras dispõe de um volante, de uma manivela ou alavanca para dirigi-la e de uma chave ou interruptor para dar a partida. Você também encontrará um freio de serviço e um freio de estacionamento. Algumas empilhadeiras dispõem de freios mico, um tipo de freio de mão. Estes devem ser sempre utilizados em adição ao freio mecânico de estacionamento, nunca ao invés deste ou somente ele. Numa empilhadeira, você controla o movimento com uma alavanca ou pedal acelerador. Em algumas empilhadeiras, o acelerador é combinado com um seletor de direção semelhante a um joystick de videogame. Você também encontrará alavancas de controle de carga. Elas manipulam, elevam e inclinam os garfos e acessórios. Alguns modelos dispõem também de controles para a rotação da carga, mudança de lado e até mesmo para um alcance maior enquanto elevadas. Em virtude do fato de você precisar alertar os pedestres e o tráfego de que uma empilhadeira encontra-se na área, todas elas dispõem de buzina ou outro tipo de alerta, e algumas dispõem de um alarme de ré. Luzes também, variando de faróis dianteiros a estroboscópica de alerta. Empilhadeiras elétricas, aquelas movidas a bateria, geralmente dispõem de um orímetro e um indicador de carga da bateria. Estes dispositivos informam o tempo de operação e as condições da bateria.
Empilhadeiras de combustão interna, sejam movidas a propano, diesel ou gasolina, geralmente têm um orímetro, um amperímetro ou luz indicadora, um marcador de combustível, um marcador de temperatura do motor e um indicador de pressão do óleo do motor. Você deve aprender sobre todos os controles e instrumentos do tipo de empilhadeira que você vai operar, de forma que você esteja apto à sua utilização prática. A maioria das pessoas que operam uma empilhadeira pela primeira vez pensa que se eles podem dirigir um carro, eles podem operar uma empilhadeira. Errado. Operar uma empilhadeira não é nada parecido com dirigir um carro. Empilhadeiras são dirigidas a partir da parte traseira. Nas viradas, a parte traseira gira ao redor das rodas motrizes que estão na frente. Pelo fato das rodas motrizes suportarem a maior parte da carga, a empilhadeira é menos estável quando efetua uma curva do que quando está se movendo em linha reta. Você também tem menos controle da direção quando está virando, especialmente quando carregado. Uma empilhadeira pode derrubar sua carga ou tombar se você para, vira ou desvia rapidamente. E embora as empilhadeiras se desloquem bem tanto para frente quanto para trás, elas apresentam pontos cegos que só pioram quando uma carga é adicionada. Não, empilhadeiras não são como carros. Elas são instáveis, desequilibradas, são máquinas altamente carregadas que requerem uma mente treinada e focada, além de mãos firmes. Aprender a respeito da física das empilhadeiras é vital para ser um operador bem treinado e seguro. Muitas pessoas não percebem que uma empilhadeira descarregada fica deliberadamente desequilibrada. A carga fornece equilíbrio da frente para trás, permitindo assim que a empilhadeira realize seu trabalho. Para entender a estabilidade da empilhadeira, você tem de entender alguns termos importantes. O primeiro é fulcro. Este é o ponto de apoio, ou pivô, no qual dois pesos se equilibram. Uma gangorra equilibrada apoiada em um suporte fica equilibrada no seu ponto de apoio, ou fulcro. Para funcionar, uma empilhadeira deve equilibrar o peso da carga na frente e seu próprio peso na parte traseira no seu fulcro, as rodas dianteiras. O segundo termo importante é centro de gravidade. Tente visualizar isto como um único ponto ao redor do qual um objeto está equilibrado em todas as direções. O centro de gravidade de uma pilha de tijolos de 0,371 metros quadrados seria exatamente no meio desta pilha. Uma empilhadeira descarregada e imóvel tem um centro de gravidade fixo, mas este ponto muda quando a mesma começa a trabalhar. O centro de gravidade se move para frente e para trás à medida que a torre é inclinada para frente e para trás. Se move para cima e para baixo à medida que a torre se move para cima e para baixo. O centro de gravidade da empilhadeira muda mais uma vez quando uma carga é adicionada a ela. A empilhadeira mais a carga agora tem o que chamamos de centro de gravidade combinado. Imagine-o como um único ponto de força máxima voltada para baixo, que se move para frente e para trás, para cima e para baixo, à medida que a empilhadeira trabalha. O último termo a lembrar é o triângulo de estabilidade. A partir de cada extremidade do eixo frontal, trace uma linha até o meio do eixo de direção. Este triângulo, que tem como base o eixo dianteiro de direção, é chamado de triângulo de estabilidade. Se o centro de gravidade combinado, aquele único ponto de grande força voltada para baixo, permanecer dentro do triângulo de estabilidade, a empilhadeira se manterá estável. Mas se o centro de gravidade combinado se mover para fora desse triângulo, a mesma se torna instável e pode tombar. Vamos analisar algumas situações que podem ocorrer quando o centro de gravidade combinado se move para fora do triângulo de estabilidade. Se este se move para a frente do eixo de direção, a empilhadeira tende a se inclinar para a frente. Isto se chama tombamento longitudinal. Algumas ações que podem causar esse tipo de incidente são: inclinar demais para a frente, erguer a torre muito alto, carga muito pesada, mover a carga muito para a frente, descer rampas de frente e parar bruscamente. Se o centro de gravidade combinado se mover para fora do triângulo de estabilidade em qualquer outra direção, a empilhadeira tenderá a tombar para o lado, o que chamamos de tombamento lateral. Algumas coisas que podem causar um tombamento lateral são deslocamento da carga para o lado, virar, andar rápido, calibragem desigual dos pneus, pisos ou terrenos irregulares, cargas não centralizadas e elevar muito a torre, com uma inclinação para trás. O último conceito que todo operador deve entender é o que se chama de centro de carga. A distância a partir da face anterior dos garfos ou a partir da face anterior de um acessório até o centro da carga é chamado de centro de carga. A maioria das empilhadeiras tem garfos de 125 centímetros de comprimento e são especificadas a um centro de carga de 50 centímetros. Quando você carrega a carga mais à frente do centro de carga, você reduz a capacidade da empilhadeira, geralmente em quase 75 kg para cada 2,5 cm que você se afasta do centro
de carga. Acessórios tais como extensões para garfos também mudam o centro de carga. Verifique a placa de identificação para obter informações a respeito da capacidade. Você as encontrará listadas em termos de carga e centro de carga a uma determinada altura de elevação. Essa informação é vital para manter sua empilhadeira equilibrada. Parte de seu trabalho como operador profissional é assegurar-se de que sua empilhadeira esteja segura e funcional antes de utilizá-la. Dependendo de onde você trabalha, isso pode ser chamado de inspeção pré-uso, inspeção diária ou inspeção pré-turno. Na maioria dos casos, seu empregador lhe fornecerá uma lista de verificação que mostra os itens e sistemas que você deve examinar antes de colocar o veículo em serviço. A maior parte das listas de verificação de inspeções pede que você primeiro realize uma inspeção do equipamento com a empilhadeira desligada. Depois, você deve ligá-la, checar medidores e luzes e colocá-la em movimento para ter certeza de que tudo está funcionando adequadamente. Uma vez que você acostumar com seu equipamento, ficará surpreso com a rapidez com que estas inspeções podem ser realizadas. Quando for inspecionar a empilhadeira, você deverá percorrer todas as suas partes à procura de danos. Embora cada empilhadeira seja diferente, a maior parte delas apresenta muitos elementos básicos semelhantes que você precisará examinar. Vamos ver alguns deles. A torre é uma estrutura perpendicular com um conjunto de trilhos que seguram roletes e correntes ou cabos. Os garfos são montados no mecanismo de elevação que os move para cima e para baixo na torre. A torre se inclina para frente e para trás e pode se deslocar de um lado para outro. Inspecione a torre à procura de soldagens quebradas ou trincadas, amassados, suspensões gastas ou faltando. Procure por desgastes, danos ou imperfeições nos trilhos e correntes. Verifique se há ferrugem e qualquer sinal de que eles necessitam de lubrificação. A seguir, inspecione o sistema hidráulico, que eleva e inclina os garfos. Primeiro, verifique o nível do fluido hidráulico. Certifique-se de que as mangueiras não estejam vazando ou rachadas e que os adaptadores estejam seguros. Depois, inspecione os cilindros de elevação e de inclinação à procura de danos ou vazamentos. Por último, examine o equipamento de montagem do cilindro para ter certeza de que tudo esteja ajustado. Em quase todas as empilhadeiras você encontrará algum tipo de garfo. Eles são projetados para deslizar por sob a carga, erguê-la e mantê-la durante seu transporte e colocá-la em seu novo local. Os garfos se inclinam para frente ou para trás para evitar que a carga caia e podem se afastar ou se aproximar um do outro para erguer cargas de várias larguras. Inspecione os garfos à procura de rachaduras, desgastes ou danos ao longo das lâminas e nas pontas. Certifique-se de que não estejam inclinados, que são compatíveis e que estejam igualmente espaçados. A seguir, você precisará verificar a proteção superior e o carro de elevação à procura de soldagens partidas, amassados, parafusos faltando ou outros danos. O carro de elevação é projetado de forma a prevenir que a carga ou partes dela caiam sobre o operador quando os garfos estão inclinados para trás. Algumas empilhadeiras grandes, como as pantográficas para terreno acidentado, dispõem de uma estrutura de proteção contra tombamento, mas a maioria das empilhadeiras possui uma proteção superior, uma estrutura de proteção contra objetos que caem. Esta estrutura é projetada para prevenir que pequenos objetos, cargas desequilibradas e outros materiais caiam sobre o operador. A proteção superior não é forte o suficiente para protegê-lo em um tombamento ou se uma carga pesada cair sobre a empilhadeira. Objetos menores que 15 centímetros, vamos dizer, tomates verdes, tijolos ou blocos soltos de madeira, podem atravessar tanto a proteção quanto o encosto. Outros itens-chave na inspeção são os pneus e aros. Verifique se há desgaste excessivo, rachaduras e cortes grandes. Certifique-se de que todas as porcas das rodas estejam no lugar e apertadas. Verifique se a borracha não está separada do aro. Se a empilhadeira tiver pneumáticos, verifique a calibragem e ajuste-a de acordo com a superfície na qual você vai trabalhar. Você também precisará verificar os outros níveis de fluidos, inclusive os de óleo e os resfriadores. Inspecione a área ao redor e sob a empilhadeira para ver se os fluidos vazaram enquanto ela estava parada. A maior parte das inspeções de empilhadeiras envolve a fonte de energia, tanto o sistema de bateria quanto um sistema de combustível que utilize diesel, gasolina ou propano. Se sua empilhadeira é movida a bateria, você pode ser responsável por diversos aspectos relativos ao cuidado da mesma, variando de inspeção antes do uso à troca e recarga. Em todas as situações, trabalhar com baterias é perigoso, portanto você deve adotar todos os passos para se proteger antes de iniciar seu trabalho. Coloque todos os equipamentos de proteção individual. Na maioria dos casos, você precisará utilizar proteção para os olhos, face e mãos, resistentes a ácido. Você também pode necessitar de um avental ou outras roupas de proteção e calçados especiais.
Conheça a localização dos lava-óleos, do chuveiro ou torneira de emergência mais próximos. Eles devem ficar o mais perto possível da área de troca ou recarga da bateria. Se você entrar em contato com ácido, enxague a área com água por pelo menos 15 minutos. Se você espirrar ácido em seus olhos, mantenha suas pálpebras abertas enquanto enxágua a área e notifique seu supervisor imediatamente. Quando você trabalha com baterias, você também precisa saber onde se encontra o extintor de incêndio mais próximo. Aprenda a utilizá-lo de forma apropriada e saiba onde é a saída mais próxima caso precise deixar o local rapidamente. Uma vez que você está pronto para lidar com emergências, é hora de verificar o sistema de bateria. Procure em todas as partes por corrosão, rachaduras ou vazamentos. Certifique-se de que cada elemento da bateria esteja selado, que os cabos estejam isolados e que as ligações terminais posteriores estejam firmes. A maioria das instalações oferece uma solução de bicarbonato de sódio ou limpador especial que neutraliza vazamentos e remove a corrosão. Certifique-se de ter um suprimento por perto. Nunca fume ou permita que alguém fume ou realize trabalhos a quente próximo da área de bateria. O gás hidrogênio que escapa através dos orifícios de ventilação é extremamente inflamável. Após terminar de usar a empilhadeira ou ao final de seu turno, você precisará ter certeza de que a mesma está pronta para o próximo operador. Em algumas instalações, você precisará levar a bateria para a área de recarga e trocá-la por outra totalmente carregada. Se você mesmo recarrega a bateria, estacione na área de recarga. Desligue a empilhadeira, acione o freio de mão e calce as rodas se a área não for nivelada. Encaixe o conector da bateria no carregador. Ligue o carregador e certifique-se de que a luz indicadora mostra que está operando apropriadamente. Quando a bateria estiver carregada, desligue o carregador. Desconecte os cabos e conecte a bateria de volta na empilhadeira. Sua empilhadeira movida a bateria está pronta para ser usada agora. Se sua empilhadeira é movida a GLP, propano, gasolina ou diesel, sua inspeção de fonte de energia é diferente. Verifique o tanque de combustível à procura de rachaduras, soldagens quebradas, ferrugem ou qualquer outro dano. Certifique-se de que as válvulas e bocais estejam seguros e que não haja vazamentos. Verifique os níveis de óleo, resfriadores e fluidos de transmissão. Em empilhadeiras movidas a GLP, certifique-se de que o suporte do tanque esteja apropriadamente posicionado e travado. Examine a mangueira para ver se está danificada, desgastada, perfurada, dobrada ou bem conectada. Tenha certeza de que o conector esteja colocado direito e apertado. Se você sentir cheiro de propano, desligue a válvula do tanque e relate o problema imediatamente. Assim como ocorre no caso das empilhadeiras movidas a bateria, fumar, chamas e trabalhos a quente não são permitidos na área de combustível ou próximo dos tanques de propano. A parte final de sua inspeção pré-uso envolve testar todos os sistemas com a empilhadeira ligada. Dê a partida e cheque todos os medidores, indicadores, monitores e luzes de advertência. Se algum deles não estiver funcionando, desligue-a e relate o problema para que este possa ser reparado. Nunca tente consertá-lo sozinho. Somente pessoas autorizadas podem consertar empilhadeiras. Se tudo parecer em ordem, você está pronto para colocar a empilhadeira em atividade normal. Tenha certeza que você está em local seguro, afastado das pessoas, tráfego e obstruções superiores. Erga o mecanismo de elevação até a altura máxima, abaixe-o até o chão, incline os garfos bem para frente e traga-os de volta. Verifique o volante. Se estiver duro, barulhento ou com folga, faça com que ele seja checado. Experimente as luzes, buzina e quaisquer outros dispositivos de advertência. Mova-se para frente e pare. Mova-se então de ré e pare. Os freios devem estar macios e funcionar de forma apropriada. Finalmente, verifique o freio de emergência e coloque todos os controles no modo neutro. Se tudo lhe parecer em ordem, você está pronto para trabalhar. Se não, se você encontrar algum problema ou suspeitar de um, pare e relate-o para que possa ser reparado. Não há outra forma. Empilhadeiras devem ser retiradas de serviço se não forem consideradas seguras. Órgãos reguladores e seu empregador proporcionam diretrizes a respeito do que isto significa. Mas algumas condições inseguras comuns são problemas nos pneus ou freios, vazamento de fluidos, folga na direção, buzina que não funciona, placa de identificação ilegível ou inexistente e medidores e partes estruturais quebradas ou danificadas. Nunca tente utilizar uma máquina danificada em mais um turno. É perigoso para você, para seus colegas de trabalho e pode colocar você e suas instalações em grandes apuros.
Nos últimos minutos, nós exploramos algumas informações básicas que você necessita saber para ser um operador de empilhadeira certificado. Você aprendeu a respeito de estrutura e modelo de empilhadeiras, os fatores que afetam o equilíbrio e a capacidade de manobra e os itens envolvidos na realização de uma inspeção pré-turno. À medida que você aprimora suas habilidades no manejo de seu equipamento, estas informações e seu bom julgamento profissional podem ajudá-lo a se tornar um operador de empilhadeiras qualificado. Operar uma empilhadeira parece fácil, principalmente depois que você está acostumado. É por isso que é perigoso. É necessário estar atento o tempo todo. Quando você fica desatento, acontecem os erros. A mistura de empilhadeiras e pedestres no trânsito é perigosa, se não for devidamente tratada. 31% de todos os acidentes com empilhadeiras envolvem pedestres sendo atropelados ou esmagados. Às vezes esquecemos de respeitar o fato de que o perigo é exatamente o mesmo no nosso local de trabalho. Estas tragédias podem ser evitadas se o operador de empilhadeira e o pedestre estiverem alerta o tempo todo e seguirem os procedimentos de segurança. O controle do trânsito numa fábrica é mais desafiante do que nas ruas. As pistas de tráfego nem sempre são bem definidas. Há mais pontos cegos e não há calçadas separando os pedestres dos veículos em movimento. Placas e sinais, espelhos convexos e faixas de pedestres são eficazes enquanto forem utilizados. Mas o fluxo seguro e uniforme do trânsito na fábrica se traduz numa consciência mútua da presença de cada um e uma preocupação com a segurança. Esta consciência se baseia na capacidade de se comunicar. Para o operador de empilhadeira, isso é feito com sinais visíveis e audíveis. Ao se aproximar de esquinas, reduza a velocidade e buzine. Verifique os espelhos convexos colocados nas esquinas. Toque a buzina ao ultrapassar pedestres. Resumindo, sempre conscientize as pessoas da sua presença. Nunca suponha que elas sabem que você está lá. Todos os anos pessoas morrem, porque sobem nas forquilhas e caem quando as forquilhas se mexem. Há plataformas especialmente projetadas para levar pessoas a um nível mais alto se necessário. Uma simples palheta pode se partir e pode se mover. Sem mencionar os numerosos espaços pelos quais uma pessoa pode cair. Uma empilhadeira não é um transporte de massa. Não se pega uma carona numa empilhadeira. Devido à capacidade de manobras da empilhadeira, é fácil ser lançado ou ficar preso ao passar. Novamente, as pessoas acabam morrendo porque tratam a empilhadeira como um táxi. Caminhe para onde precisa ir, revisando as maneiras nas quais pode estar seguro. Atenção com as luzes acendidas, sons de ré e luzes que piscam. Mantenha os corredores limpos e varridos. Lembre-se de que as empilhadeiras não foram projetadas para levar pessoas. Não lute por espaço numa rampa. Não conte com a experiência do operador para mantê-lo seguro. Seja responsável por si mesmo. Se for um motorista, assegure-se de que a carga está na doca antes de sair de lá. Se não for treinador, não opere uma empilhadeira. Não é como dirigir um carro e um simples acidente pode ser fatal. No dia a dia de uma transportadora, a movimentação de trabalhadores, cargas e veículos é muito grande. Você passa e recebe informações todo o tempo. E para que o serviço tenha qualidade e você se sinta satisfeito, é preciso que os profissionais da empresa se entendam muito bem. Para isso, é fundamental saber se comunicar. Estamos na maior parte do tempo em contato com outras pessoas e usamos para isso a comunicação. É através dela que nos aproximamos uns dos outros e trocamos ideias e informações. Fazemos isso o tempo todo, algumas vezes até sem perceber. No trabalho, por exemplo, você está em contato o tempo todo com outros profissionais.
Se você tiver algum problema de comunicação, o trabalho vai ser prejudicado e até mesmo um acidente pode acontecer. Cada um de nós precisa estar atento e tomar cuidado para que a comunicação aconteça da melhor maneira possível.